por acaso eu conheço uma pessoa que conhece um restaurante, tipo um Starbucks, na Holanda, está pagando por mês de luz 12.000 euros. É um barzinho. 70% dos restaurantes de Londres provavelmente fecharão as portas no inverno. Porque não terão condições de pagar o aquecimento. Caramba. Se não me engano, na Suíça, que acho que até o Bolsonaro fez um comentário a respeito disso outro dia, se a polícia está batendo na tua porta, fazendo blitz, se o teu termômetro estiver acima de 19 graus, você vai preso. E os caras continuam apertando Putin, como se ele... Assim, e a mídia, essa grande mídia que a gente conhece, que é uma das coisas mais criminosas que eu já vi na minha vida, querendo mostrar que o tal do Putin, que eu não estou defendendo ele no sentido de que eu sei que é um ex-KGB, que de bonzinho ele não tem porra nenhuma, mas ele está defendendo o dele, Leda. Ele não entrou nessa coisa assim. Hoje se criou duas coisas muito, muito fortes, que são os globalistas europeus e americanos, e esse eixo Rússia-China, que tem um outro pensamento. Eu prefiro... Outro dia eu estava vendo um lutador de UFC, que é um cara bacana pra caramba, ganhou tudo aí, um puta campeão mundial, nem não sei o nome, que era patrocinado pela Volkswagen. Quando ele ganhou a luta, ele homenageou o Bolsonaro, perdeu o patrocínio, foi bloqueado nas redes sociais pela Volkswagen. Como se a Volkswagen vendesse carros só para eles, deles e todos. Outro dia vi um vídeo do CEO mundial da Unilever, dizendo que a Unilever jamais vai abandonar essa agenda e que essa agenda é a salvação do mundo. Leda do céu, a coisa é grave, o problema é muito sério e eu acredito como nunca que o Brasil vai ser, se Deus quiser, se realmente Deus for brasileiro e se realmente a gente conseguir aquilo que a gente precisa só de um pouquinho mais, Leda, só de um pouquinho mais, para mostrar para o mundo o que a gente é e o potencial que a gente tem. A gente se vê com todo o processo que está passando no mundo, hoje a gente é a gasolina mais barata do mundo, quase. Eu te juro, Leda, eu estou longe de estar bem de grana, rico, caramba, essa coisa toda. Mas eu vou pôr gasolina hoje, eu falo, pô, não está injusto esse preço. Eu rodo com R$160, sei lá, 800 quilômetros. Pô, não está ruim. Perto do que tem gente aí, não está ruim. A gente sempre atravessou a fronteira do Paraguai e do Uruguai para botar gasolina lá, porque era muito mais barata. Agora as filas para pôr gasolina aqui são de quilômetros. Aí quando você vê um presidente da Colômbia fazer o discurso que fez na ONU, questionando... Não. Meu Deus. Se eu tivesse o poder do mundo, se aparecesse um gênio agora e falasse assim, pô, agora você tem 10 mil de poder, você está vendo esse negócio, o que você faz? Manda prender imediatamente. E nunca mais solte um sujeito desse. Porque imagina o mal eu diria até a curto prazo, que esse sujeito vai fazer para a Colômbia. O que está acontecendo no Chile? O Chile, há muito pouco tempo atrás, eu cansei de ir para o Chile, eu adorava ir lá para Portillo, era uma coisa assim. Argentina, Leda, eu ia esquiar na Argentina. Não estou dizendo aqui que eu sou... Né? Uma época eu tive condições de ir, até porque a Argentina sempre foi, entre aspas, um lugar onde o brasileiro podia ir numa boa. Você ficava 3, 4 dias ali em Buenos Aires, passava naquele Porto Madeiro, andava de noite. Você sentia seguro, você podia usar um relógio melhor, né? Você não tinha aquela coisa de ser assaltado em trânsito, que aqui já existe há algum tempo. Veja como está aquilo. E por todos esses exemplos, com todos esses exemplos, ainda tem um monte de idiota que chega para ele e fala assim, não, mas para tirar o Bolsonaro vale tudo. Outro dia eu vi de um cara bacana, talvez você até conheça, não vou falar o nome, mas um cara que nem a gente. Isso aí, tem todas as informações do mundo. Ah, Fábio, você também está exagerando. Se ganhar, daqui 4 anos tem eleição de novo, aí volta essa merda de novo, e fica sempre essa troca. Eu falei, não, você não está entendendo. Se voltar esta merda que nós estamos falando,
Não teremos mais eleições nesse país, pelo menos eleições decentes. Teremos eleições como é na Venezuela, teremos eleições como é na Nicarágua, teremos eleições para gringo ver. É a tal da democracia que se chama, a Coreia do Norte chama República Democrática da Coreia. A gente está vendo a Nicarágua de exemplo, está vendo a Argentina, está vendo o Chile. Leda, eu não tenho a menor dúvida que se esses caras voltarem, nós nunca mais na vida, ou pelo menos, quando eu digo nunca mais, estou falando aí por décadas, teremos eleições confiáveis, teremos um judiciário que ainda tem certo conserto. Nosso judiciário já está absurdamente aparelhado. Mas se a coisa continuar andando como está, em, sei lá, em mais 5, 6, 7, 8, 10 anos, se entrar um Senado que seja decente, que consiga peitar esses caras, né, que vamos dizer que não tem a bunda tão suja quanto eles, porque como é que uma instituição pode julgar a outra? Assim, pô, eu sei de coisas de você e você sabe de coisas de mim. Vamos fazer o seguinte, você finge que não sabe, eu finjo que não sei e ninguém mexe com nada. É exatamente isso que acontece. Assim. É o que está acontecendo. É exatamente isso que acontece. Não é porque os caras, você é covarde, você não pede impeachment porque você é covarde. Não, não é que é covarde. É que o cara tem o telhado de vidro. E se ele for lá e pedir alguma coisa, você falou isso, então vem aqui, agora eu vou falar disso. Então, ontem, inclusive, o Luiz Felipe, nessa palestra que eu falei um pouco, o Luiz Felipe falou um pouco, o Marcos Pontes falou um pouco, ele falou uma coisa muito interessante, que é assim, óbvio que depende de uma reforma judiciária, do judiciário, que ele, inclusive, ele já tem assinaturas bastante bacanas para a reforma tributária. A reforma do judiciário, que já está pronta, não sei qual é o número da PEC, mas já está pronta, ele tem só 35 assinaturas. Por que será que ele só tem 35 assinaturas? Por quê, né? Por que será? Por que as pessoas têm medo de brigar com o judiciário? Se eu não devo nada, se eu não tenho nenhum problema comigo, eu realmente acho aquilo importante para o país, eu vou assinar. Pois é, mas aí está a chave. É importante para o país e eles estão interessados nesse país? Porque foi o que eu estava falando antes de te achar na live. Como é que uma pessoa é capaz de achar que tem direito ao esgoto e água potável e o outro não? Que espécie de pessoa é essa? Que país você está pensando? Leda, a esquerda... E a gente teve um monte de senador de esquerda, todos, aliás, que votaram contra o marco do saneamento. Porque a esquerda vive da pobreza. A esquerda vive da ignorância. A esquerda vive da manipulação de pessoas que você dá qualquer coisinha para elas e elas nunca mais vão esquecer de você. É assim que elas vivem. Que, aliás, é uma coisa que eu me pergunto muito. Se eu pudesse, um dia, sentar com esse barba ex-presidiário, eu ia fazer uma pergunta para ele. Não era muito mais fácil quando você teve a oportunidade, lá atrás, em 2004, quando você pegou o país numa economia mundial bombando, né? Bombando. Se ele fizesse a coisa só um pouquinho certa ali, quantos anos este grupo de pessoas ia permanecer no poder? Se, desde 2004, tivesse feito uma reforma tributária, uma reforma judiciária, tivesse feito a coisa como de fato deve ser feita, a gente seria hoje provavelmente a terceira, a segunda maior potência do mundo. E esses caras iam se eleger por décadas, porque ia ser muito fácil fazer. Agora não, eles fazem questão de um processo que diz que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. O que aconteceu com a educação brasileira, Leda? O que aconteceu com as universidades federais? Se você entrar numa USP hoje, dependendo de onde eu te largar e tirar uma venda dos olhos, você vai jurar por Deus que você está na Cracolândia. Que tristeza. É inacreditável. Eu sou de uma época, que você também é, que se eu entrasse numa USP, juro para você que na época, acho até que meu pai prometeu isso porque ele sabia que eu não ia entrar, mas me prometeu uma coisa maravilhosa. Se eu entrasse na USP, ele vendia uma casinha para comprar o presente que ele tinha prometido. Se eu tivesse um filho em idade universitária hoje e ele me falasse, eu entrei na USP, pai, eu ia falar, não quero, tá fora, esquece. Eu prefiro pagar alguma coisa, mesmo que teoricamente, porque hoje nem é mais isso. Aliás, isso é uma coisa também que eu pergunto,
O que aconteceu com o ensino universitário, Leda? Eu tenho um filho que é produtor musical e que optou por não fazer faculdade. Eu estou muito feliz com ele. Aliás, talvez esteja mais feliz com ele porque ele não se envolveu com essa coisa de universidade, com essa coisa, né, de militância, porque se cria simplesmente militantes. Vamos deixar claro que sempre existem exceções, né? Assim como existem professores que são exceções. Mas 99% dos professores que vêm dessa geração, caras hoje com 40 anos, 35, 45 anos, que foram formados para ser militantes, né? Eles não foram formados para ser professores. E eles não ensinam pirosca, eles ensinam você a abençoar aquela ideologia, a camiseta de Che Guevara, a camiseta de Fidel Castro, que sequer eles sabem o que de fato aquele cara fez. Porque vamos pegar um gay hoje que usa a camiseta de Che Guevara, se ele soubesse o que Che Guevara fez com gays, provavelmente ele não usaria aquelas camisetas. Mas se você for lá e falar para ele isso, ele vai dizer que você é mentiroso. Claro. Por quê? Porque uma mídia enorme e poderosa... E de extrema direita. Vai dizer que você é um maluco. Mas pera um pouquinho, cara, isso está escrito, isso tem documentos. O cara mandava matar, matou não sei quantas milhares de pessoas porque simplesmente não gostava delas ou porque o cara era gay. Você é um mentiroso, você é um negacionista, você é um fascista, você é um homofóbico. Então, e o que vai fazer você como deputado? O que você acha que você vai fazer? Você me acompanhou muito nessa fase, eu hoje estou 100% censurado em todas as minhas mídias, em tudo, porque eu defendi uma coisa... Leda, e olha que a gente... Assim, eu venho de uma família que tem restaurante, mas eu não conseguia entender, não conseguia. Quando veio aquele primeiro momento, que veio um lockdown, assim, eu nunca vou esquecer de um dia que caiu uma ficha para mim, assim, que eu falei, meu Deus, isso é muito mais grave do que eu estou imaginando. Que foi quando teoricamente, grande imunologista que nós conhecemos, pega a doença, se automedica, se cura com aquela porra. E nega. Vai na televisão e... Leda do céu, eu fico tão... Como é que esta pessoa dorme hoje? Porque eu não estou nem dizendo que ela tinha que dizer que funciona, porque, de fato, talvez tivesse sido sorte. Mas se ela tivesse um pouquinho de hombridade, mas uma coisa assim... 2% de hombridade, ela ia numa TV e ia dizer, eu não sei se funciona, moçada, mas eu me auto-receitei. Para mim, funcionou. Vamos abrir a discussão? Vamos discutir a respeito? Quando você vê, e foi aí que caiu minha ficha, que eu falei, não, esse cara está fazendo parte de um complô para demonizar um processo que pode dar certo e que hoje... A gente tem aí inúmeros estudos, inclusive acabou de sair um, que 92% das pessoas que se eventualmente tivessem usado esse tratamento poderiam estar vivas. Leda do céu, nós estamos falando de quantos milhares de vidas? É muito triste, né? E sabe o que é mais triste, Leda? Que eu tenho certeza que por trás dessas pessoas, assim como desse sujeito, que um dia eu achei que era uma pessoa decente, que hoje se eu encontrar com ele na rua, não vou fazer nada porque eu não sou nenhum bandido, mas a minha vontade é de cuspir na cara dele. Ele sabia que ele estava mentindo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!